Sexta-feira movimentada na política nacional. A gente abre esta edição falando sobre os desdobramentos do julgamento do habeas corpus e a ordem de prisão que foi expedida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Nesp Notícias começa agora. Boa tarde. Com a gente aqui no estúdio, o advogado e professor da Unesp, Carlo Napolitano. Professor, muito obrigada por mais uma vez atender o nosso pedido, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez o convite e mais uma vez para falar do mesmo assunto, né? Pois é, um tema que se estende, né, professor? Bom, depois do julgamento do STF na última quarta e quinta-feira, né, que negou habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda havia uma possibilidade de recurso, mas o juiz Sérgio Moro expediu, né, a ordem de prisão do ex-presidente ontem ainda. Como que foi embasada essa decisão, professor? Então, de fato, o juiz Sérgio Moro proferiu a condenação do ex-presidente. Essa condenação ela foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Inclusive foi aumentada até a pena, né, do ex-presidente Lula. E nessa decisão, o próprio TRF4 se manifestou no sentido que só poderia ser feita a prisão do Lula se esgotado todos os recursos processuais. A defesa do ex-presidente entrou com os recursos cabíveis e o próprio TRF já julgou esses recursos, né? Então, na última quinta-feira, o TRF encaminhou um ofício para o juiz Sérgio Moro, dizendo que outros recursos a partir de agora seriam recursos só para enrolar o processo, né? Seriam só para jogar a decisão para o futuro. Que seria o termo que ele usou de patologia protelatória. Isso, é o jargão jurídico que coloca isso, ou seja, seria um recurso protelatório, ou seja, protelar a decisão para o futuro, uma decisão que já foi dada pelo TRF, segundo o entendimento dos desembargadores do TRF. E com isso, com esse entendimento dos desembargadores, eles oficiaram o juiz Sérgio Moro dizendo que, se fosse o caso, o juiz Sérgio Moro poderia já fazer o decreto de prisão, como ele fez na tarde de quinta-feira, na tarde de ontem. E a defesa do ex-presidente alega ainda, né, que haveria esse direito dos embargos, Isso. Mas então por essa decisão do tribunal não mais. Assim, traduzindo, né, o que o TRF disse, né, na decisão, que se forem impetrados embargos, o TRF já vai negar. Então ele está dando ele antecipou uma decisão sobre o embargo que não existe, né? No limite é isso. Ele está falando, olha, se a defesa do Lula impetrar o novo recurso chamado embargos dos embargos, né, nós vamos negar. Então daí isso já autorizaria a expedição do mandado de prisão. E por isso que os advogados do Lula estão recorrendo, né, dessa decisão, alegando que isso é uma ilegalidade ou uma arbitrariedade, que são os requisitos para impetrar habeas corpus nas instâncias superiores, no STJ ou no STF. Professor, agora o Supremo ele ainda deve votar 2 ações declaratórias de constitucionalidade justamente relacionadas à prisão em segunda instância, não mais relacionada ao caso do Lula, né, mas relacionada a esse tema maior. Do que tratam essas ações? Acho que cabe um esclarecimento, Leire. Essa decisão que hoje se reputa ao Supremo como sendo uma maioria, ela foi proferida inicialmente num outro habeas corpus, de um outro paciente, né, como se chama, de uma outra pessoa que foi condenada e recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e naquela oportunidade ficou definido num processo que é subjetivo, ou seja, há um interesse do indivíduo em jogo, que pode haver a prisão em segunda instância. Não é uma determinação, é que pode haver, né, porque aí já teria as possibilidades de recurso, a condenação de um juiz de um tribunal, então poderia ser feita a prisão. Em reação a essa decisão em um habeas corpus em 2016, nós já conversamos aqui sobre isso, o Conselho Federal da OAB e o Partido Ecológico Nacional, eles entraram com essas ações, ações declaratórias de constitucionalidade, no Supremo, para que o Supremo decida, né, a respeito da constitucionalidade de uma medida dessas, né, no aspecto teórico. Ou seja, não subjetivamente, não pensando no interesse de um indivíduo, né, mas pensando numa questão teórica, uma questão em tese, como se diz no direito. Então, o Supremo julgaria essas ações abstratamente. Já foi dada uma liminar nas ações declaratórias.
e num placar também de 6-5. Só que houve uma mudança de posicionamento de um dos ministros da Corte, o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Ele diz que quando ele proferiu a decisão no habeas corpus e na liminar nas ADCs, ele entendia que essa possibilidade é uma possibilidade. E essa possibilidade passou a ser uma realidade. Então isso está criando injustiça, ou seja, todo mundo sendo preso, mesmo o sujeito tendo brechas processuais para recursos, né? Então o ministro Gilmar Mendes mudou esse entendimento dele e foi como ele votou na última quarta-feira no habeas corpus. Então se a gente fosse pensar hoje nessas duas ações sendo pautadas novamente, o placar poderia voltar 6-5, mas 6-5 contra a prisão na segunda instância. E aí nós estaríamos falando num julgamento teórico, num julgamento abstrato. E, professor, rapidamente, para a gente encerrar, essa situação mudaria o caso do ex-presidente Lula? Com certeza, né? Vou imaginar que seja pautada a decisão final nessas ADCs, e se o Supremo julgar por 6-5, abstratamente contrária à prisão em segunda instância, possivelmente o ex-presidente Lula, se por acaso tivesse sido preso, ele pode ser colocado em liberdade. Professor, muito obrigada por todos esses esclarecimentos hoje. Eu que agradeço mais uma vez e espero poder ter colaborado. Com certeza colaborou. E a gente segue, vamos saber qual a previsão do tempo para o fim de semana. As informações são do IPMET e do CPTEC. Não há mudanças previstas e o tempo segue firme na maior parte das regiões paulistas, com possibilidade apenas de chuva isolada no fim da tarde. Em Bauru, a probabilidade de chuva é pequena e as temperaturas seguem em ligeira elevação no sábado e no domingo. Agora, a umidade do ar está em 45%. São registrados ventos de 4 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 17 e a máxima chegou aos 30 graus. Para amanhã, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Hora de falar de cultura. O Sesc em Bauru está com uma programação especial agora no mês de abril. É a mostra Nos Bastidores. São filmes que oferecem outros olhares sobre o próprio cinema. O professor Marcelo Bulhões, da Unesp, explica pra gente essa proposta. É uma atitude comum. Desde os primórdios, o cinema se referiu a ele mesmo, o cinema tratou dele mesmo, trouxe o seu próprio universo como um tema dos seus filmes. Buster Keaton, por exemplo, em um determinado filme, faz uma brincadeira, né, o cômico, de passar para o lado de lá, né, passar para o outro lado da tela. Em outros momentos, o cinema fez filmes muito mais arrojados, em experiências de vanguarda, que buscaram até desconstruir a ilusão cinematográfica e até os dias de hoje, né? Daí a mostra do Sesc trazer filmes contemporâneos de 2016, enfim, muito mais recentes, em que o cinema se coloca diante do espelho e faz isso de vários modos, de modos diferentes e até de modos opostos. Um primeiro modo seria a forma mais convencional, né, em que o cinema aparece como assunto, como tema. Assim como qualquer outro assunto, sei lá, a violência das ruas ou qualquer outra coisa assim, que pode se transformar num enredo de um filme, num roteiro. Um clássico do Billy Wilder, dos anos 50, que é um grande filme, inclusive, que é Crepúsculo dos Deuses, né, Sunset Boulevard. Ali, o cinema aparece como um tema, os personagens vivem, por exemplo, a decadência, né, de uma época, ou no caso, por exemplo, de Chaplin, que é um filme que a mostra está exibindo, que narra a trajetória do grande ator, né, ator e diretor que foi o Charles Chaplin, e ali você tem a trajetória de um herói, né, e dos seus percalços, quer dizer, de um homem que venceu. É algo muito próprio da trajetória hollywoodiana também, quer dizer, essas histórias de pessoas que venceram, e o cinema aparece apenas como um tema. Outros filmes fazem algo diferente, porque pode haver em determinados filmes uma espécie de
de confusão, por assim dizer, entre o filme que aparece como tema se projetando para o espectador, se apresentando para o espectador como um filme que ele também está vendo. O grande exemplo disso, e talvez um dos maiores filmes da história do cinema, é Fellini, 8,5, em que a história de um personagem, que é um diretor de cinema, vivendo o momento de realização de um filme, faz com que situações que ele está imaginando e o próprio ato de filmar, de gravar imagens, de fazer testes com atores, passa a entrar de determinado modo a fazer com que o espectador já não saiba mais se ele está assistindo a um filme sobre um filme, aos bastidores do cinema, ou se ele está assistindo ao próprio filme que o diretor está realizando. Então, com essa obra do Fellini, há uma espécie de embaralhamento dessas duas dimensões. Um outro modo seria quando o cinema faz referências a outros filmes, citações de outros filmes, como por exemplo o filme Dublê de Corpo, que faz uma referência aos filmes de Alfred Hitchcock, uma série de citações aos filmes de Alfred Hitchcock, ou mesmo Vestido para Matar, ou do mesmo diretor, que é o Brian De Palma, e mais recentemente filmes do Tarantino, que fazem referências a uma série de filmes conhecidos do espectador. E um último modo, um quarto modo, seriam aqueles filmes que fazem uma espécie de indicação indireta ao próprio cinema, como por exemplo a Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, com a figura de uma situação de um fotógrafo que está paralisado e fica vendo e fotografando, e na verdade com a câmera ele fica acompanhando o mundo, como se fosse um diretor de cinema. Ou mesmo Blow Up, do Antonioni, que é um fotógrafo, que seria uma espécie de representação do próprio diretor cinematográfico. Tudo isso leva, na verdade, uma situação muito rica, a que o espectador reflita sobre, não sobre o cinema como algo separado da vida, mas o cinema como representação da própria vida e, naturalmente, o cinema se colocar como palco da sua própria representação, se colocar diante do espelho, é uma forma de chamar o espectador para uma reflexão entre as relações da arte com a vida, da arte com o mundo real, que a gente pode chamar da realidade, a fazer o espectador pensar que estamos sempre lidando com linguagens, com representações. Para quem ficou interessado em conferir a mostra Nos Bastidores, realizada pelo SESC, vai até o fim deste mês. As exibições são sempre às terças-feiras, às 7h30 da noite. Na próxima terça, dia 10, o filme escolhido é Chaplin. A programação completa está disponível online. E o Unesp Notícias fica por aqui. Não deixe de acompanhar a TV Unesp pelo site e pelas redes sociais. Um bom fim de semana para você e até segunda! Thank you.